A lei mudou e eu vou te provar. Vem comigo nesse vídeo para que a gente possa entender quanto a lei mudou. Olá a todos do canal Refletindo sobre a Palavra. Finalmente chegou o grande dia de estudarmos o capítulo pelo qual eu passei a estudar o livro de Hebreus. Porque até então eu já tinha lido o livro de Hebreus várias e várias vezes, mas uma coisa interessante é que depois que eu me retirei do sistema das denominações, eu passei a estudar a palavra como a palavra é, não olhando a visão de doutrinas dessa ou daquela denominação. A partir do momento que eu fui questionada sobre esse assunto, foi isso que me fez estudar o livro de Hebreus, porque eu não queria falar somente sobre aquela parte que falava sobre esse assunto, mas sim voltar e ver o que se tratava o livro de Hebreus em si. Então foi estudando sobre esse assunto que eu comecei a estudar o livro de Hebreus e entendi então que o livro de Hebreus quer dizer. É muito interessante que é justamente nesse capítulo que a gente vai entender um dos grandes temas do livro de Hebreus. Nesse capítulo que a gente vai estudar hoje, que é o capítulo 7, a gente vai entender outra parte muito importante que o livro de Hebreus quer falar para nós e que muitas denominações usam de forma errada para dizer que isso ou aquilo foi anulado. Então hoje, através do livro de Hebreus, no capítulo 7, a gente vai entender o que de fato mudou, que lei foi essa que Deus mudou, que vem falando ali para nós no capítulo 7 de Hebreus. Primeiramente, é necessário que a gente não estude as Escrituras para debater sobre essa ou aquela doutrina, porque as Escrituras elas não estão para isso aqui no nosso meio. Não foi esse o intuito para o qual o Senhor deixou as Escrituras, mas para o contexto que disse lá em Romanos, né? Para que a nossa fé, a nossa esperança, ela fosse cada vez mais, fosse crescente, nosso ânimo na caminhada, nossa expectativa, sim, há uma promessa a ser cumprida. Os testemunhos dos irmãos foi deixado com esse intuito para nós. Abra os seus olhos, deixe os preconceitos de lado, aquele preconceito que a gente aprendeu lá dentro das denominações, vamos deixar de lado e vamos olhar somente para o que as Escrituras vão falar para nós. O capítulo 7 que diz assim para nós: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Olha, aqui o capítulo 7 ele vai falar para nós que existiu um homem na face da terra e que ele foi levado a ser conhecido através da tradição oral, né? Então esse homem, e também das escrituras, no caso, né? Porque está aparecendo aqui para nós nas escrituras. Então esse homem, ele se chamava Melquisedeque, e ele era um rei. Ele era um rei de uma cidade chamada Salém. Também ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então nós vemos aqui que esse homem, ele era rei, e ele também era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, o livro de Hebreus, ele está garantindo para nós que esse homem, chamado Melquisedeque, ele era um servo, ou um tipo, ou uma pessoa sobrenatural, porque assim, as pessoas elas dizem que Melquisedeque existiu, mas a própria Escritura diz que não tem como eles provarem. Até aquele momento eles não tinham como deixar claro, mas tem aquelas pessoas que precisam, né, se valer da ciência, da arqueologia, da história, para acreditar, porque tem que escascavilhar a terra, tem que provar que aquilo de fato existiu. Essa palavra Salém é uma palavra hebraica e que está relacionada à palavra paz. Esse homem chamado Melquisedeque, essa figura, esse ser praticamente sobrenatural, ele era rei, e ele também era sacerdote, mas ele não era um sacerdote pagão de acordo com as Escrituras. Ele era rei de acordo com a vontade de Deus, e ele era sacerdote do próprio Deus aqui na terra. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Aqui fala que primeiramente ele abençoou Abraão. Ele dá uma palavra de bênção para Abraão. E a palavra de Deus nos garante que Abraão separou o dízimo de todas as coisas para esse rei e sacerdote. Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça.
depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Aí aqui, Filho de Deus, aí fechou o parênteses. King James, a gente vê que não existe esse parênteses, ele vai direto. Se a gente fosse tirar essa frase que está dentro do parênteses, ela iria ficar assim, para o qual também, o verso 2, né, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, tirando o parêntese fora, vamos lá, dando o dízimo de tudo, permanece sacerdote perpetuamente. Quer dizer, ele estava frisando a questão que Abraão foi abençoado, que Abraão deu o dízimo, aí ele vai dizer assim, permanece sacerdote perpetuamente. Então, a gente não sabe, quer dizer, eu não sei dizer para você, porque eu não sou uma pessoa que tem os originais das escrituras, né? Então, eu não sei dizer para você se esse parêntese foi o copista que colocou, se foi a pessoa que escreveu essa parte de Hebreus primariamente, se ele colocou esse parêntese, eu não sei falar isso para você. Porém, para mim, colocando ou tirando parêntese, porque muitas pessoas dizem que o que está dentro do parêntese não faz parte das escrituras. Então, eu não sei dizer para você se isso é de fato uma verdade ou se não é. Porém, para mim, isso aqui não vai mudar muita coisa, porque ele, tirando o parêntese ou deixando o parêntese, não vai dar muita diferença no que a gente quer frisar aqui. De acordo com o que essa pessoa aqui escreveu, não se tem como declarar a genealogia dele, ou seja, não se sabe de onde que ele veio, nem quem foi seus antecedentes, nem quem é seus descendentes. Então, não tem dizendo nada disso. Porém, ele está frisando para nós que ele era não. Até aquele momento que a pessoa escreveu isso daqui, ele ainda era constituído sacerdote perpetuamente. Então, ele é como se ele tivesse um sacerdócio que nunca foi deixado, que nunca foi perdido. Vamos frisar aqui a questão do dízimo, que é também muito falado, que as pessoas que querem aí pegar o dízimo das pessoas, pegar o dízimo não, que querem usar essa questão de dízimo ainda, né, para tirar dinheiro das pessoas, elas usam muito essa passagem aqui para dizer assim, olha, aqui no livro do Antigo Testamento, no Novo Testamento, está falando sobre o dízimo. Bem, ele não está falando que o dízimo ainda era recolhido aqui no caso. Ele está contando um ato que aconteceu no passado, que se referia ao Antigo Testamento e que também não era nem da época do grande templo. Então, esse dízimo aqui, ele não tem nada a ver com o dízimo que era retirado no grande templo. O dízimo do grande templo, ele era totalmente recursos, no caso de cereais, faziam lá seu vinho, seu azeite. Então, existia isso porque era uma questão de sustento para as pessoas que se colocavam em turnos ali dentro do templo, né? Então, esse dízimo, que era lá do grande templo, nada tem a ver com o dízimo aqui Abraão ofereceu ao Melquisedeque. É uma coisa totalmente diferente do que as pessoas falam para nós. Esse dízimo, no caso, que Abraão ofereceu, não pode ser confundido com o de Levítico, no caso, né? O do que era dado ali aos levitas, que era dado ali no grande templo. Esse dízimo não pode ser comparado a ele. Por quê? De Levíticos se trata de rebanho e alimentos. Se tratava de rebanho, se tratava de alimentos, se tratava de azeite, se tratava de vinho. Então, nada tinha a ver com esse dízimo aqui. Esse dízimo que foi dado por Abraão a Melquisedeque é algo superior, pois envolve um ser sobrenatural, porque Melquisedeque, a gente já viu que ele não era uma pessoa, um ser humano qualquer, ele era um ser sobrenatural. Até porque diz que o sacerdócio dele permanente, né? É perpetuamente. Então, ou seja, é como se ele fosse um ser atemporal, não deixasse de existir. Então, esse dízimo aqui, ele tem uma questão mais espiritual. Embora ele tenha sido dado em forma material, mas ele figurava algo espiritual, é algo superior, pois envolve um ser sobrenatural.
Então ele era um dízimo superior, e a gente vai já entender o porquê. A quem pessoalmente damos dízimos. Deus, no caso, é aquela pessoa que você pode dar o dízimo do tempo a ele, você pode dar o dízimo da sua vida a ele, o dízimo de gratidão por qualquer coisa que você recebe. Então, Deus não é como na época do grande templo, porque lá no grande templo, o dízimo era uma questão de necessidade para as pessoas que se dividiam em turnos para cuidar do grande templo. Então, é totalmente diferente esse dízimo aqui. É até um absurdo a pessoa comparar o dízimo que Abraão deu a Melquisedeque com o dízimo lá dos levitas, no caso lá do grande templo. Deus é a pessoa a quem nós damos o dízimo de tudo, incluindo pessoas, porque aqui é onde você vai entender, né, que a gente vai entender, que quando Abraão veio, ele trouxe também pessoas. Como é que no grande templo iria dar pessoas, né, para o sacerdote? Até já ouvi uma explicação dizendo isso, né, que Jefté deu a filha dele para o templo, então comparou o templo do Senhor como os templos pagãos, onde pessoas eram dadas ali, aí ficava virgem para o resto da vida. É quase que um mosteiro católico, né? É quase que um convento católico. No caso aqui de Abraão, ele fez uma entrega dizimática de coisas e pessoas. Se você for ler lá no livro das leis, quando era oferecido pessoas, você poderia, por exemplo, Samuel, ele foi deixado no grande templo. Ana ofereceu ele, deixou ele lá para ele cuidar dele. Porém, Samuel, ele não ficou virgem como os padres, né? Ele não teve um voto de castidade. Não, gente, não nada a ver com isso. Ele teve família, a própria palavra de Deus garante isso para nós. Então, essa história até de Jefté, depois a gente pode até fazer um vídeo sobre isso. No caso, esse dízimo, ele nada tem a ver com o dízimo do grande templo. Esse dízimo aqui foi um dízimo representando coisas que você dá diretamente a Deus, né? Você oferece diretamente a Deus, porque o Melquisedeque estava fazendo ali a representação do próprio Deus vivo. Não deu somente coisas, ele deu pessoas. E não deu com sacrifícios humanos. Aqui não houve sacrifícios humanos, nem no caso de Ana também, no caso. Aqui a gente tem que entender que Melquisedeque, ele era rei. Então, quando Davi, no caso sendo rei, e outros reis também, quando eles iam para uma guerra, eles ganhavam os despojos de guerra. Eles ficavam com os despojos de guerra. Quando Abraão foi para essa guerra, Abraão não quis nada. A palavra de Deus diz que Abraão disse assim: eu só quero só o alimento que os meus homens se alimentaram, com o qual os meus homens se alimentaram. Como Melquisedeque, ele era um rei, e dá a entender aqui que Melquisedeque tinha uma superioridade acima dos outros reis. Então ele vai e leva isso aqui para os reis, para o rei Melquisedeque. Que a gente tem que entender que ele não era somente sacerdote, ele era rei. E os reis, eles recebiam um tributo. Então aqui a gente tem que entender que essa dízima não se trata do dízimo do grande templo, mas sim de uma questão de tributo, de entrega de despojos para quem era superior, tá certo? Então, Melquisedeque, ele era superior, no caso, a Abraão. Abraão deu a ele esse despojo de guerra, como se fosse um tributo dado ao rei, dízimo que nada tem a ver com o dízimo do grande templo. Conta que os levitas, eles ficavam ali de turno, tanto os levitas como os sacerdotes, eles ficavam se revezando de turno. Então, o tempo que eles estavam ali trabalhando no templo, aquele alimento que era colocado ali no depósito da casa do Senhor, a casa do tesouro, que ali se referia ao grande templo, aquele estoque que tinha ali sustentava aquelas pessoas que estavam nos turnos. Depois que eles iam para a casa deles, eles se sustentavam com o que eles produziam nas suas terras, tá certo? Então, a gente tem que voltar para entender como é que era regida essa questão dos turnos, né? Dos levitas, dos sacerdotes, e também como o povo trazia os alimentos para que eles fossem sustentados durante aquele período. Então, esse dízimo aqui, de Melquisedeque, nada tem a ver com o dízimo do grande templo. Considerai, pois,
como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo. Então aqui estava se referindo, estava comparando esse dízimo que o Abraão deu a Melquisedeque, agora está comparando com o serviço do sacerdócio dos levitas. E ele deixou bem claro que o Melquisedeque ele era superior, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão. Ou seja, ele está falando aqui que foi feito um novo regimento de dízimo através da descendência de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles e recebeu o dízimo de Abraão. Ou seja, aqui está falando que, embora Abraão, né, esse regime de dízimos, que é lá para o grande templo, que foi criado nos descendentes de Abraão, já era aplicado o sistema dizimático, que foi aplicado no caso de Abraão para com Melquisedeque. Ou seja, ele não fazia parte do grupo da descendência de Abraão, Melquisedeque não vinha da linhagem dos levitas, porém, a ele foi dado o dízimo. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas, ou seja, o Melquisedeque abençoou o que tinha a promessa. Ele não era da linhagem de Abraão para estar recebendo dízimo, né? Porque foi criado o sistema dentro da descendência de Abraão. E outra, ele abençoou quem tinha a promessa. Como assim? Ele abençoou quem tinha a promessa? Mas o Abraão não era o grandão, né? Ele não era o que tinha a promessa de Deus, né? Não foi a ele que foi prometido isso e aquilo por parte de Deus. Como é que ele foi abençoado por esse ser? O autor de Hebreus, ele está deixando claro para nós, o que ele quer enfatizar é que Melquisedeque era uma figura sobrenatural, era uma figura superior aos sacerdotes terrestres. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Ou seja, ele está dizendo assim, ora, mas quem tinha a promessa era Abraão. E esse Melquisedeque apareceu na história do nada. Ele era um rei de uma cidade, né? E também era um sacerdote. Como assim que ele está abençoando quem deveria estar abençoando? Está enfatizando muito o Melquisedeque. Ele quer falar para nós que Melquisedeque não era qualquer pessoa. Ele era um ser sobrenatural. Aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive, e por isso, assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Ou seja, aqui ele deixou claro para nós que os descendentes de Abraão, eles eram seres mortais. Esse sacerdócio que veio da descendência de Abraão, eles eram homens que pereciam, que morriam. Não eram imortais, eles eram mortais. No entanto, ele está dizendo aqui para nós, é como se Abraão tivesse pagado um dízimo, uma espécie de oferta especial por essa tribo de Levi. É como se essa tribo de Levi, ela recebesse uma ordenança especial, espiritual, por conta daquele ato que Abraão fez. Bem, isso aqui não está dentro da palavra, sou eu que estou falando para você. Abraão, ele pagou o dízimo, olha, pagou. Se ele pagou, está parecendo muito com algo sobre a morte eterna. Ele não devolveu o dízimo, ele pagou. O dízimo do grande templo era devolvido, era uma oferta, porque o dízimo era uma espécie de oferta. Porém, esse dízimo aqui, ele representava um pagamento. Ele representava um pagamento. Aqui ele já está abrindo para nós a questão do Messias. Ele está abrindo, né, para nós essa dimensão sobre o ministério do Messias, que é o que ele vai começar a falar daqui a pouco. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Então ele está dizendo assim, como assim? Mas esse dízimo aqui, ele é um dízimo diferente, porque os levitas ainda nem existiam, né? Ainda nem existia, porque ainda só existia só Abraão. Depois é que havia Isaac,
Aí Isaac ia ter Jacó, aí Jacó ia ter Levi. Está falando aqui para nós, esse dízimo, esse pagamento foi feito já por Abraão, uma oferta especial por aqueles que viriam na descendência de Abraão. A gente percebe que esse pagamento era uma espécie de tributo, uma taxa. Aqui está levando nós a começar a entender a questão do pagamento que foi feito por nós, sem que a gente ainda nem existíamos. Ou seja, Abraão fez um pagamento, ou seja, ele pagou um tributo pelos seus descendentes que ainda não existiam. Assim como Cristo, ele pagou a dívida por nós, sendo que a gente ainda nem existia. Daqui a pouco ele vai começar a entrar no ministério de Cristo. Então é muito interessante que a gente entenda que Melquisedeque, ele era uma representação de um rei e de um sacerdote, assim como Cristo era rei e também foi sacerdote e depois veio a ser sumo sacerdote. Então a gente tem que entender que aqui o autor de Hebreus, ele está tentando fazer uma ligação das duas pessoas na nossa cabeça. Verso 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei. Que lei era essa? Aqui ele já está começando a falar para nós que lá no templo existia uma lei. E ele começou o assunto falando sobre dízimo. Então ele está falando aqui para nós que a lei ali tinha dentro dela também a questão dos dízimos. Porque ele vai frisar a questão do sacerdócio, da função dos levitas, dessa obra dos levitas ali dentro do templo. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. As pessoas elas começam com a confusão da lei. Vamos entender aqui em partes. Essa lei aqui que o capítulo 7 de Hebreus está se referindo, nada tem a ver com a lei dos 10 mandamentos, ou com a lei da alimentação. Não, não tem nada a ver com isso. Nem mesmo com a lei que regia a questão civil, por exemplo, de questão de devolução de animal, se alguém pegasse, se alguém roubasse, se alguém achasse e ficasse com ele, questão de uma pessoa matasse a outra por acidente, não está se referindo a essa lei. Aqui ele está frisando a lei dizimática, a lei que garantia o sustento do templo. Outra lei também que está se referindo aqui é a questão do ministério levítico e o ministério sacerdotal. Então essa lei foi criada, ou seja, a lei do ministério levítico, a lei do ministério sacerdotal e a lei dos dízimos e ofertas, elas foram criadas por conta do templo. Também deixa claro para nós que esse sacerdócio levítico, baseado nos descendentes de Abraão, eles não eram perfeitos. Esse sacerdócio, ele teria um começo e teria um fim. Se fosse perfeito, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote? Teve que se levantar um da linhagem de Melquisedeque, para que houvesse, então, a perfeição. Ele vai falar para nós quem é esse sacerdote que veio da linhagem de Melquisedeque e que, portanto, era perfeito e, portanto, era um ser diferenciado como Melquisedeque era e é. E que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Ou seja, esse sacerdote que veio depois de Melquisedeque e que não era da linhagem dos levitas, ele não era contado da linhagem de Arão, porque ele tinha que vir da linhagem de Melquisedeque. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Essa é a passagem que o povo frisa para falar que a lei de Deus mudou. A lei dos 10 mandamentos, que é uma doideira. Eles usam essa passagem aqui, dizendo que, ora, quando Cristo veio, mudou o sacerdócio. Então, a lei também mudou. A lei dos 10 mandamentos mudou. Porém, essa lei aqui não está se referindo à lei dos 10 mandamentos. Vamos lá. Por exemplo, o sacerdote, ele tinha uma determinada função que era diferenciada da do sumo sacerdote. Então, o sacerdote, ele não podia fazer coisas que só cabiam ao sumo sacerdote. Então, existia uma lei que regia. Por exemplo, os levitas, eles tinham uma regência. Você só pode fazer isso, isso e isso. Você só pode tocar nisso, nisso, nisso.
Os sacerdotes, eles também tinham uma lei. Você só pode fazer isso, isso e isso, você só pode vir até aqui, nessa parte do templo. E o sumo sacerdote era diferenciado. Ele podia fazer além do sacerdote. Por exemplo, o sacerdote, ele não era para ir fazer o serviço dentro do Santo dos Santos. Então, existia essa lei. A lei que impedia do sacerdote fazer algo dentro do Santo dos Santos, que só cabia ao sumo sacerdote. Então, a lei que foi mudada foi essa. Aí a gente tem que entender que quando Cristo veio, Cristo, por exemplo, Melquisedeque era sacerdote. Quando Cristo veio, Cristo também foi sacerdote. Porém, Cristo ele recebeu o sumo sacerdócio. Para que Cristo viesse a fazer o sacrifício pelos nossos pecados, ele tinha que se tornar sumo sacerdote. Então, a lei foi mudada. A lei em relação a ele foi mudada de sacerdote para sumo sacerdote. Então, as pessoas, elas usam esses versos porque, tipo, elas têm a dificuldade de andar, de observar os mandamentos de Deus, então elas querem usar isso como desculpa, tá certo? Então, eles usam um malabarismo medonho para dizer que aqui está se referindo à lei dos 10 mandamentos. Porém, não, gente, aqui está se referindo à lei que regia o templo, a lei referente ao templo, tá certo? E uma das leis era essa, é que o sacerdote só podia ir até determinado ponto e o sumo sacerdote podia ir além do sacerdote. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Ou seja, Cristo tinha uma vida impecável, né? Que não havia imperfeição. Deixa claro para nós que Cristo, ele era um sacerdote diferenciado, porque ele não era um ser como nós, embora muitas pessoas queiram que Cristo seja totalmente ser humano. Cristo, ele não era da tribo de Levi. Já muda tudo, muda toda a lei. Já começa daí a mudança da lei, porque Cristo, ele quebra os paradigmas. Ele vem de uma tribo que não é tribo de levita, que não foi ordenada por Moisés, por ordem de Deus, no caso, porque Moisés, ele estava ali sendo um representante de Deus, né? Porque quando Deus fala assim no Egito, ele diz assim, você vai como se fosse eu, e Arão vai como se fosse você. Moisés, ele já faz ali a ordenança ali da tribo de Levi, e ele separa ali quem deve ser levita, quem deve ser sacerdote. Quando vem Cristo, Cristo quebra toda essa lei, né? Cristo desmonta essa lei aqui, porque ele vai mostrar que ele é superior à tribo de Levi, no caso, né? A ordenança que foi dada principalmente para a tribo de Levi. Então, ele vem, quebra primeiramente essa lei, essa regra, né? Onde ele é da tribo de Judá, então ele vai e muda essa lei. Ele muda essa lei que só a tribo de Levi podia. Eu posso porque eu sou o leão da tribo de Judá. Então, ele vai e muda essa lei. A lei que dizia que só os levitas poderiam fazer a obra no templo. Depois, Cristo, ele, como sacerdote, automaticamente depois ele passa a ser sumo sacerdote, é mudada, né? Essa questão muda, porque agora Cristo já pode entrar onde nenhum ser humano podia. Porque o ser humano, ele faz o sacrifício pelos outros e por ele. Cristo não, Cristo fez o sacrifício por nós. Foi totalmente diferenciado. Então, Cristo, ele entra, não no templo terrestre, Cristo vai além, ele vai para o templo celestial. Então, ele tem a função de sacerdote, ou seja, ele é sacerdote aqui na terra, ele está fazendo seu ministério como sacerdote. Porém, ele vai, e essa lei automaticamente é mudada, porque ele consegue fazer agora o serviço de sumo sacerdócio, né? E ele vai além, ele vai fazer o serviço no templo celestial, no santuário celestial.
que foi pelas escrituras, né, que foi lá onde tudo começou. O pecado não começa na terra, o pecado começa no céu, quando o anjo, ele se rebela e ele se volta contra o seu próprio Criador. Então, aonde o pecado começou, é aonde o pecado tem que ser finalizado. As pessoas, elas pegam essa passagem para criar suas doutrinas humanas e elas querem desmontar, né, um contexto lá do Antigo Testamento, se referindo à lei dos 10 mandamentos. Eles agora vêm aqui no Novo Testamento, pegam essa passagem e diz que Cristo mudou a lei, agora mudou tudo, agora é uma nova aliança. Entendeu? As pessoas, elas pegam as escrituras e quer mudar uma coisa que para elas é algo assim impossível, elas querem usar um argumento bíblico a toda força. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Cristo, ele vem dessa ordem sobrenatural, uma ordem que não se pode explicar, uma ordem que ultrapassa as linhagens humanas. Ou seja, ele não pertencia à tribo de Levi, porém ele é sacerdote, depois ele vira sumo sacerdote, porque ele não precisa ter nascido daquela tribo levita. Ou seja, ele é eterno e as funções dele também é eterna. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Que lei era essa, gente? A lei aonde o sacerdote todos os dias tinha que fazer o sacrifício de um animalzinho. Aquele sacrifício nunca aperfeiçoou ninguém. Então, essa lei, o Senhor foi mostrando ali para o homem, através desse ato, que as obras humanas deles, por mais que eles fizessem, que eles não ia livrar eles do pecado, do poder aniquilador do pecado. Então, somente ele poderia fazer isso. Então, Cristo vem e muda essa ordem. Ele mostra para nós que somente um ser perfeito pode transformar um ser imperfeito, porque não pode uma pessoa que tem trevas levar luz para a pessoa que está em trevas, não tem como, né? Somente quem é luz pode levar luz para quem está nas trevas. Se revoga a anterior ordenança. Revogar, que é revogar, é deixar em desuso. Ela foi deixada de lado, essa lei. Então, a lei dos levitas ali, pronto, encerrou, gente, encerrou aqui o trabalho que vocês fizeram, né? Todo essa cerimonial que era feito de matança de animaizinhos, os dízimos que vocês recebiam para vocês, as funções que vocês tinham aqui dentro, de espargir aqui, de limpar acolá, de trazer água para botar na pia, de acender o incenso, tudo isso, pessoal, já foi revogado, acabou, porque a partir de agora eu vou entrar e vou fazer o serviço perfeito. Vocês não vão mais precisar ficar matando animal, as obras de vocês sempre foram inválidas, então eu vou agora entrar com a parte para mostrar, né, que toda essa lei que foi criada por mim, que a lei foi criada por Deus, gente, a gente tem que entender que aquela lei do cerimonial ali, dos animaizinhos, dos dízimos, todas aquelas coisas ali referente ao templo, tudo foi criado por Deus, tá certo? Porque tinha uma didática. Então o Senhor disse, não, agora a didática acabou, daqui em diante vai ser dessa forma que eu vou mostrar. Então o Senhor mostrou, o Senhor fez, ele cumpriu. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz a esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Então, por outro lado, ou seja, através dessa nova lei que o Senhor criou, né, dessa mudança que o Senhor fez, essa nova aliança que o Senhor fez, essa aliança que era feita através dos animaizinhos foi deixada de lado, né, tudo aquilo referente ao templo foi deixado de lado, acabou, revogou-se, e agora ele traz a total esperança, por quê? Porque ele é perfeito, tudo se torna perfeito. Todo o trabalho agora que o Senhor fez é perfeito, é capaz de livrar o homem da morte eterna, do seu pecado. O sacerdócio terrestre foi anulado, pois entra em ação o sacerdócio superior, sacerdócio supremo, pois este sacerdócio terrestre nunca foi capaz de justificar ou expiar verdadeiramente os pecados da humanidade. Cristo nos mostrou que, por mais que
um sacerdote ou sumo sacerdote praticasse tudo correto e procurasse ser santo, não queria ser nosso Salvador. Era isso que Cristo estava falando. Assim, eu quero falar para vocês, meus filhos, que nenhum ser aí na Terra vai conseguir fazer por vocês o que eu posso fazer, né? Por exemplo, nem o homem pode fazer e nem o diabo pode fazer nada por vocês, porque o diabo, de certa forma, também quer ser o nosso Salvador, né? Ele sempre quis essa função que só cabe a Cristo. Cristo mostrou, Cristo comprovou que nunca o sacerdócio terrestre conseguiu fazer o que só cabia a ele. Visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhes disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Olha só, quando os filhos de Arão eram separados para o sacerdócio, eles não faziam juramento. Eles simplesmente eram separados e ponto final. Vocês são sacerdote, vocês vão servir no sacerdote quando chegar a tal idade. Então, eles não faziam juramento. Porém, a palavra de Deus diz aqui que Cristo, ele fez um juramento. O Filho de Deus fez um juramento. Eu vou salvar, eu posso salvar vocês. Eu posso salvar eles, Pai. Então, ele fez um juramento, ele jurou. E ele cumpriu o que ele jurou. Por isso mesmo, Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. Então, ele é o próprio fiador da gente, né? Não é ser humano, não é outro ser, somente ele, porque ele jurou de acordo com a palavra dele. Eu vou fazer, eu vou lá, eu vou por eles. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Gente, tem o que se explicar aqui? Não tem, né? Ele está dizendo que os sacerdotes, que os filhos de Arão, eles foram separados numa proporção grande para sacerdote. Por quê? Porque morria e um ia ocupando o espaço do outro, ocupando o espaço do outro. Porque era isso, era o ser humano morre. O ser humano não vive para sempre sem a ação de Deus. Porém, Cristo é diferente. Cristo, ele é imortal, né? Portanto, ele era capaz ele era capacitado em tudo por nós, né? E para nós. Então, gente, assim uma coisa horrível a pessoa não estudar o que o texto está dizendo, para depois querer desfazer, né? Fazer aqui de acordo com as suas doutrinas, sendo que que as próprias palavras do autor já explica tudo. Ele está explicando bem detalhadamente aqui para nós o que era o sacerdócio, que lei foi que mudou. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, ele está dizendo aqui para nós que existe um processo de intercessão lá no céu, né? Ele deixou aqui para nós. Ou seja, ele é capaz, né, de salvar a todos nós, a todos que se achegam a Deus. E ele mesmo vive para interceder por nós. Com efeito, nos convinha, o verso 26, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. A gente necessitava de um sumo sacerdote assim. A gente não podia contar com um sumo sacerdote terrestre que morria, que quando estava vivo pecava. Ele era passível, né, de errar no seu juízo, porque os sacerdotes praticavam a questão do juízo, né, as pessoas vinham até ele, traziam suas causas, né, traziam seus pecados e tudo mais. Então, esses sacerdotes terrestres, eles eram passíveis de erro, passível de morrer, mas o Cristo não, ele era diferente, ele era eterno, ele era perfeito, ele é eterno. Separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus pecados, depois pelos
Depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Gente, aqui, pelo amor de Deus, gente, aqui já está dizendo que lei é essa. Aqui nada tem a ver com a lei dos 10 mandamentos, aqui está se referindo à lei que baseava quem poderia ser sacerdote, quem poderia ser levita, com quantos anos, o que eles iam receber do povo. Essa lei aqui, gente, nada tem a ver com a lei dos 10 mandamentos. Isso é uma injustiça. A pessoa pegar a palavra de Deus, sabe, e querer descreditar a própria palavra, porque ele está usando a palavra para descreditar os 10 mandamentos de Deus. Que nada tem a ver, isso aqui não... Gente, isso aqui nem de longe, né, nem de longe está se referindo aos 10 mandamentos. Aqui está somente falando sobre a lei que regia o templo, que regia a tribo dos levitas, sacerdócio levítico. Essa lei está se referindo a isso. Nada tem a ver com o que as pessoas falam por aí, gente. Pelo amor de Deus, isso aqui é até pecado a pessoa usar um verso das Escrituras para andar de acordo com a sua própria vontade. Não tem mais o que se explicar, né? O próprio capítulo 7 já explicou para nós quem era Melquisedeque, quem veio posterior a Melquisedeque, né, no caso, quem foi superior à tribo de Levi, que lei era essa que o capítulo 7 está se referindo, que lei foi essa que foi revogada. Aqui já está dizendo tudo para nós, gente. Vamos aprender a estudar as Escrituras desvinculadas das doutrinas que essas pessoas colocaram na cabeça das pessoas. Cada um quer colocar uma doutrina na cabeça do outro, sendo que a gente pode estudar diretamente as Escrituras. Então, vamos aprender a estudar as Escrituras, vamos buscar o Deus das Escrituras. Vamos ouvir a voz do Senhor, a voz do Eterno, porque o Eterno quer falar com a gente. Agora, será que a gente está querendo falar com Ele? Será que a gente está querendo, de fato, ouvir o que Ele quer falar para nós? Então, essa foi a passagem aqui do capítulo 7, a qual foi a causa de eu ter começado a estudar o livro de Hebreus, e vou continuar aí os outros capítulos aqui com vocês, e eu espero que o Senhor abra os nossos olhos cada vez mais, que possamos cada vez mais confiar no sacerdócio, no sumo sacerdócio de Cristo, no seu sacrifício por nós, e é isso que eu desejo, que o Senhor venha reinar em nossas vidas. Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Se o Senhor vier, vai ser muito melhor ainda para cada um de nós. Que o Senhor possa dar a paz e a graça dele a cada um de nós. Amém.